Será que a dor que você sente no seu peito vem do coração? Esse vídeo é o mais importante que eu já fiz nesse canal aqui e é muito importante você ficar até o final. Se você está sentindo dor no peito, presta atenção que esse vídeo vai ser muito explicativo. Eu vou te falar tudo o que pode doer nessa região, no nosso tórax, no nosso peito. Se você já é inscrito, então curta e compartilhe. Se você não é inscrito, não deixe de inscrever-se no maior canal sobre arritmias cardíacas do mundo. Você está no Doutor Arritmia. O coração, o nosso motor principal, um dos órgãos mais importantes que nós temos no corpo, quiçá o mais importante, porque se ele para, nós paramos também, nós vamos direto lá para cima, perto do Criador. Se você tem o coração saudável, você pode ficar até tranquilo, mas não necessariamente uma dor no peito quer dizer que não venha do coração. E aquela coisa de falar coração não dói é uma mentira, porque coração dói sim. Mas eu vou te explicar como que ele dói. Dor no peito é qualquer dor que venha do tórax. Esse termo, quando você chega num pronto atendimento, estar com uma dor no peito, algumas características são importantes para definir se essa dor é do coração ou não. Por que que o médico tem que saber qual é a dor típica do coração? Porque é uma das mais importantes diagnósticos diferenciais. Quando eu falo isso, estou querendo falar para você que nós temos que descartar que essa dor seja do coração para ficarmos tranquilos, para você ficar tranquilo, pois se estiver tendo um infarto, uma isquemia, uma falta de oxigenação no coração, isso é grave, você tem que ficar internado e talvez até ir por um cateterismo cardíaco. Já ouviu falar de cateterismo? Então comenta aqui para mim se você já fez um cateterismo ou não e a sua cidade de onde você está falando. Um cateterismo cardíaco é a avaliação dessas artérias que estão aqui do paciente que está infartando ou em vigência de uma síndrome coronariana aguda. O que é esse termo absurdo, grandão que eu falei? Esse termo é quando o paciente tem uma falta de oxigenação nessas artérias principais do coração, que são as artérias coronárias. Essas artérias é que irrigam o nosso coração. E quando ela tem uma plaquinha de colesterol, elas estão então obstruídas, nós temos um infarto, ou chamada também essa síndrome coronariana aguda. O infarto, ele faz o coração doer sim. Por isso que você sente uma dor no peito. Mas eu vou te dar 3 características importantes da dor do infarto mais para o final desse vídeo, porque antes eu quero falar quais são as dores que não parecem ser um infarto. Isso é muito importante. Primeiro, dores que você sente, que você puxou o ar e está sentindo um ponto muito específico no seu tórax doer, geralmente essa dor é a chamada costocondrite. É uma dor da costela, dessas cartilagens entre a costela, que fazem uma inflamação e causam dor nesse local. Logo, uma dor da costocondrite é muito intensa. E não quer dizer que por ser intensa é um infarto. Essa dor também ela é causada quando você palpa, você consegue palpar em alguma das vezes. Uma dor do infarto não é a palpação. Muito pouco provável, 7% de chance de uma dor de um infarto ser a palpação. Ou seja, quando você apalpa o tórax e sente que está doendo nesse local, mais provável que seja essa costocondrite, essa inflamação dessa cartilagem, desse gradil costal que nós temos aqui, do arcabouço costal, do arcabouço ósseo que protege o nosso tórax. Então, por isso, essa é uma informação importantíssima. Gostou? Então, não esquece de curtir também. Outra informação importantíssima que eu quero te passar é que se você está tendo essa dor, a palpação ou então a inspiração, pouco provável que seja do coração, é uma outra estrutura ou então uma costocondrite. Uma dor que você tenha também que ela é relacionada à alimentação, pouco provável que seja desse bronze aqui do coração. Ela provavelmente é uma dor relacionada ao principal órgão que dá dor no peito,
o esôfago. A doença de refluxo gastroesofágico, ou seja, o esôfago, o tubo que recebe o alimento e vai até o estômago, às vezes pode ter o que o suco gástrico, aquele suco ácido do nosso estômago, ele volta para o esôfago, causando assim essa dor. A dor relacionada ao refluxo gastroesofágico, ela é uma das principais dores do nosso tórax. A dor no peito relacionada ao refluxo é uma das principais dores. Ah, uma coisa importantíssima que eu não falei aqui: não utilize esse vídeo para fazer o diagnóstico se você está com uma dor no peito. É importante que você procure seu médico antes de fazer qualquer diagnóstico. Esse vídeo é extremamente educativo para você entender as dores no peito e entender que temos várias causas também. Importante que você já tenha ido ao médico para assistir esse vídeo. Outra condição também relacionada, que não é o refluxo, pode ser os pulmões. O esôfago, como eu falei, é o principal órgão que dá dor no peito, no nosso tórax. Entretanto, nós podemos ter também pneumonias, que fazem derrames pleurais, ou seja, o sangue exsuda, fazendo também inflamações que podem causar dor também. É importante que em pacientes que têm pneumonia, tem outros sintomas relacionados, como tosse, febre, sintomas também de toxemia, que é aquela inflamação no corpo inteiro do paciente que está com pneumonia. Então, pode ser uma condição também fazendo dor no peito. Outra condição que também pode ser relacionada à dor que vem no tórax são condições até da vesícula biliar, que está nessa região um pouco mais acima, que pode irradiar, por exemplo, uma cólica de vesícula biliar. Uma inflamação na vesícula biliar pode trazer, alguns pacientes, no pronto atendimento com uma dor que começa aqui também do lado direito, onde está a vesícula biliar. Uma colecistite, uma inflamação da vesícula pode causar esse quadro também. O importante para você que tem uma dor no peito é descartar o principal órgão que está aqui no tórax, que para mim, para os cardiologistas, é o principal, mas é um dos mais importantes, porque um infarto não tem como aguardar, tem que ser tratado. Então, dores que são do coração, como é que elas se apresentam? Uma dor relacionada a uma dor de infarto, por exemplo, ela pode ser principalmente o paciente ele vai ter uma dor que aperta bem no meio do tórax ou para o lado esquerdo. O paciente pode ter uma dor também na mandíbula, que ela irradia do peito para a mandíbula, parecendo que está enforcando mesmo. Outra dor que pode acontecer é o paciente ter um formigamento junto com essa dor no peito e ter sudorese, aquela sudorese fria, pegajosa. Geralmente o paciente ele está branco, pálido por conta do infarto. O paciente que tem a obstrução dessa artéria fazendo um infarto, ele tem um aspecto pálido, pois, infelizmente, o infarto ele começa a fazer distúrbios, diminuição da perfusão do sangue que vai para os outros órgãos. Outro sintoma que o paciente do infarto ele pode ter é vômitos. E o vômito está relacionado, como eu disse anteriormente, à baixa perfusão de alguns órgãos e principalmente do paciente está ficando com a pressão baixa. É um reflexo daquela condição de falta de suprimento sanguíneo. Dessas condições que eu falei para você, o infarto realmente é uma das mais graves e merece ser atendida com urgência. Provavelmente, sintomas clássicos de infarto em pacientes que são hipertensos, que são diabéticos, que fumam, que são idosos, tudo isso faz parte de uma síndrome que tem que ser atendido quanto antes, a dor torácica. E em alguns casos, alguns pacientes podem até fazer infartos sem dor, que são aqueles casos de pacientes que são diabéticos, que são muito idosos, 80, 90 anos de idade, acamados, pacientes que não contactuam, demenciados, eles podem ter um infarto sem dor, e a gente não perceber isso. Então, um dos sintomas desse infarto sem dor é o paciente não ter dor no peito, como eu falei, mas ter falta de ar, ficar sudoreico, pegajoso, com esse mal-estar geral. Então, tomem cuidado e fiquem muito atentos nesses sintomas. Agora, o coração ele pode dar só infarto?
Não. O paciente pode ter, por exemplo, uma inflamação da membrana do coração. Geralmente, pacientes jovens fazendo um quadro chamado pericardite. Essa inflamação do pericárdio, dessa membrana do coração, ela pode vir para pacientes que tiveram uma infecção, por exemplo, de garganta, um vírus, pegaram uma gripe, um resfriado, ou então contraíram um vírus e fazem um quadro de inflamação nessa região que envolve o coração, o chamado pericárdio. E isso, o sintoma é muito característico, pois o paciente ele vai sentir um mal-estar, principalmente quando ele fica sentado, ou então melhora quando ele se abaixa, como se estivesse naquela prece maometana, aquela prece a Maomé. E essa é uma condição que melhora aquele paciente que está tendo um quadro de pericardite. O quadro de pericardite é muito semelhante a um quadro de infarto, então tem que saber quais são as características disso. Mas o que é mais importante você saber se você está tendo uma dor no peito é que você procure seu médico, avalie as condições, se você tem história na família de ter um tio, um irmão, um pai que já infartou, isso é muito importante. Se você já tem história, seu risco começa a aumentar as chances de você ter um infarto. Se você tem pressão alta, se você é diabético, tudo isso é importante avaliar. Por isso, vá a um pronto atendimento, não demore para você ser atendido. E utilize esse vídeo como um complemento para você procurar o seu médico. Essas informações podem salvar vidas, por isso compartilhe elas com mais pessoas. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.